Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para darmos sequência ao nosso estudo sobre os fenômenos que envolvem a emancipação da alma. E neste vídeo abordaremos ideias a respeito do sonambulismo. Então, vamos direto ao assunto, né? Nós temos dois tipos de sonambulismo que serão abordados neste vídeo. O sonambulismo natural, aquele, né, que é usual da pessoa adormecer e durante o sono, né, aparentemente despertar, mas levantar-se, né, agir, movimentar o corpo, conversar, fazer coisas e, no entanto, não lembrar-se de nada, estar de fato adormecida. Esse é o sonambulismo natural, tá? Aquele que ocorre espontaneamente. Basta que a pessoa adormeça e o fenômeno pode acontecer, muito frequente na infância, mas muitas vezes vai, né, perdurar com a pessoa ao longo da vida. Então, é uma condição, não se trata de nenhuma patologia, nem coisa semelhante, é uma condição da pessoa. A ciência ainda não tem uma explicação total, né? Estuda na área da questão da neurologia. E aqui, né, neste vídeo, nós vamos ver o que nos dizem os espíritos a respeito da condição do sonambulismo, o que isto tem a ver com o estado de emancipação da alma. E nós vamos tratar do sonambulismo natural e também do sonambulismo magnético, em que, voltamos a repetir, era a causa de muitas dúvidas dos magnetizadores à época da codificação de O Livro dos Espíritos, sempre lembrando que Kardec foi magnetizador dos 22 anos até o seu desencarne, né? Conhecido como H-denizar entre os magnetizadores. E quando ele questiona em O Livro dos Espíritos, ele questiona sempre as dúvidas. Por isso nós não encontramos na obra de Kardec assuntos referentes a como se dá a prática do magnetismo. Ele cita técnicas, ele recomenda, principalmente na Revista Espírita. Em O Livro dos Espíritos, basta a gente fazer uma retrospectiva da nossa série de videoaulas e nós vamos ver quantas vezes referimos já assuntos correlatos entre magnetismo e espiritismo. E neste capítulo em especial, ele questiona as dúvidas, né? Então, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? Então, vejam, né, o sonho. Por que aqui também Kardec pergunta pelos sonhos? A gente já falou, né, no nosso primeiro vídeo a respeito do qual é o pensamento dos espíritos com relação aos sonhos, lembranças do que se vive, né? Então, quando ele fala que o estado do sonambulismo natural ele é mais completo, né? A independência do espírito é mais completa do que no estado de sonho, é porque o que ocorre? No estado de sonho, nós guardamos apenas a lembrança, o nosso corpo permanece imóvel, o espírito não atua sobre ele, né? A minha alma não atua sobre o meu corpo, né? Se sonâmbula eu fosse, não sou, mas se fosse, a minha alma atuaria sobre o meu corpo, né? Faria com que eu levantasse, com que eu andasse, com que fizesse coisas. Enquanto que no sonho, que é um estado comum a todas as pessoas, isso não acontece, né? Nós permanecemos deitados ou onde quer que estejamos
adormecidos e guardamos dos sonhos uma memória, uma lembrança, nem sempre completa, muitas vezes confusa. Então, no estado de sonambulismo natural, existe um domínio maior do espírito, né, que se encontra num estado de independência maior e mesmo que emancipado, ou seja, distanciado do seu corpo físico, ele consegue exercer ações de modo a movimentá-lo, a fazer com que o corpo, né, tenha funcionalidade, ele ande, ele se movimente, enfim, tenha essa funcionalidade. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então a alma tem percepções que não dispõe no sonho. Por quê? Porque ela está independente, né? Ela está distanciada, ela está emancipada do corpo e ela está de posse de todas as percepções que o espírito liberto da matéria possui em grau maior do que aquele que nós, em estado de vigília, enquanto ligados ao corpo físico, possuímos. Já falamos sobre isso também. Então, se tem a visão ampliada, se tem a audição ampliada, se tem capacidade de locomoção, enfim, até mesmo a capacidade de acessar conhecimentos que não se encontram neste nosso cérebro físico, mas que se encontram armazenados no nosso perispírito, no nosso espírito, como quiserem, e de lá, buscarmos conhecimentos que trazemos de eras passadas, de outras vidas. Então, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. O que é esta, de certa forma, em estado de catalepsia? É porque o sonâmbulo, ele tem um estado de insensibilidade. Então, ele não é sensível a odores, a sabores, ao tato, ele fica com estes sentidos, ao paladar, ele fica com estes sentidos sem nenhuma percepção. Deixam de receber, portanto, as impressões exteriores. É isso que quer dizer, eu posso beliscar um sonâmbulo que ele não vai sentir, eu posso, inclusive, era uma das coisas que os magnetizadores fazem para testar, se realmente a pessoa está neste estado sonambúlico. Inclusive, a época do Kardec usavam muito de alfinetar, usar alfinetes, fazer com que cheirassem amoníaco, e outras coisas até bem mais dolorosas alguns faziam com seus sonâmbulos para realmente testar se ele estava neste estado de sonambulismo quando o estado sonambúlico é um estado magnético, para que não fosse feito nenhum tipo de charlatanismo. Então, para testar se aquele sonâmbulo estava mesmo em estado sonambúlico, eles submetiam a esse teste da insensibilidade. Então, este estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Então, nesse caso em que se dá o sonambulismo natural, o que ocorre? O espírito ele está muito fortemente preocupado com algo e ele utiliza-se de algo para o qual ele necessita se utilizar do corpo. Então ele movimenta o corpo como se ele estivesse de posse dele. No entanto, este corpo está neste estado de insensibilidade que eu referi antes, mesmo sendo o sonambulismo natural. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas.
ou mesmo como se utiliza da mão de um médium nas comunicações escritas, né? Então, imanta com os fluidos e movimenta esse corpo. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas. Então, uma sensação de frio, de calor durante o sono, né, em que a gente pode se cobrir ou ter um leve despertar e em seguida já voltar ao sono. É isso que eles estão comentando, né? Assim como eu posso ter uma outra percepção, alguma coisa que me machuque, né? Machuque a minha pele, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas de se apresentarem de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores, né? Então, o sono, a gente já falou disso também. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou, enquanto estiverem no estado sonambúlico, e por que os sonhos não têm sentido. Digo-as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Então, a questão aqui da referência dos sonhos e mesmo da lembrança do que o sonâmbulo vê nesse estado, que podem ser, né, uma lembrança exata de algo que aconteceu no passado, né, até mesmo numa vida anterior, ou algo que possa vir ainda a acontecer. Aqui nós temos, né, a imagem do busto do Puigsegur, que foi, né, o magnetizador que estudou o sonambulismo, o primeiro, né, a aprofundar-se no estado do sonambulismo, tido como, digamos assim, o pai do sonambulismo, embora os magnetizadores também não tenham dúvidas de que o próprio Mesmer, né, tenha esbarrado com este fenômeno nos seus trabalhos. No entanto, foi Puigsegur quem escreveu sobre o magnetismo, sobre o sonambulismo, né, e que se deteve em estudar esse fenômeno. O Marquês de Puigsegur, ele era um filântropo, né, lá dos idos de 1700, se não me falha a memória, estou falando de memória, mas se não me falha a memória é por esta época, ele era pouco depois de Mesmer, e ele teve o seu primeiro caso de sonambulismo enquanto magnetizava um dos camponeses das suas terras, um rapaz chamado Victor, que padecia de doenças pulmonares e que ele tratava utilizando de magnetismo terapêutico. E, para surpresa, né, do Marquês de Puigsegur, este jovem, né, ele contava então, se não me engano, na época em torno de 20 anos, ele cai em estado sonambúlico durante o tratamento magnético e manifesta uma inteligência, né, e capacidades muito superiores às que ele então conhecia, né, o Marquês de Puigsegur conhecia do seu paciente enquanto em estado de vigília. E é justamente com este jovem, então, que ele começa a fazer todo um estudo sobre, né, o sonambulismo e como, né, ele se manifestava. No entanto, manteve-se, né, o Marquês de Puigsegur ainda sem o conhecimento, né, da questão da emancipação da alma, que somente com a publicação de O Livro dos Espíritos viria lançar luz sobre essa questão, né, do sonambulismo. Mas o Marquês de Puigsegur foi o primeiro magnetizador, portanto, a estudar e a escrever sobre sonambulismo. Então, o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado, né? Então, é a ação do magnetizador transmitindo fluido vital, ao seu atendido,
que promove esse estado de sonambulismo. Não são todas as pessoas que são capazes de cair neste estado de sonambulismo. Isto é, existe uma proporção entre as pessoas que são capazes. Há inclusive organismos que são absolutamente refratários, que não conseguiriam esse estado de forma alguma. Então, o que a gente vê? Que o fluido vital, uma das suas propriedades é de ser sonífera, Falamos sobre isso lá quando estudamos o fluido vital. Então, uma das propriedades dele é de produzir sono. Então, justamente quando se faz um atendimento longo, um atendimento magnético longo, se transmite uma grande quantidade de fluido vital e essa pessoa pode adormecer. Ela pode adormecer durante o próprio atendimento, isso não implicar num estado de sonambulismo, mas de sono, que é normal, ou ela pode depois de receber um atendimento magnético, um passe magnético, como culturalmente se conhece, ela pode ter uma maravilhosa noite de sono depois, inclusive é algo que as pessoas referenciam muito, e de se observar, de fato, como uma primeira reação a um tratamento de magnetismo, uma melhora do sono. Por quê? Porque o fluido vital, que é essa substância, essa energia, ainda vamos usar estes termos para referir esse fluido vital que se transmite, ele tem esta propriedade de ser sonífero. Então, o sonambulismo magnético é a diferença entre o sonambulismo natural, simplesmente por ser provocado por uma ação magnética, por um atendimento de magnetismo por uma pessoa que doa, que sabe fazer isso, um magnetizador, alguém que sabe os mecanismos e os meios de fazer uma doação de fluido vital a alguém que necessite, e esse fluido vital ter essa característica de sono pode induzir também alguém a um estado de sonambulismo. À época, após Puigsegur, muitos magnetizadores voltaram a uma prática da época dos templos, dos templos da antiguidade, em que as pessoas iam se tratar, porque os templos tinham a função quase que englobavam, tanto funções jurídicas quanto funções religiosas, quanto também a questão da medicina, e elas iam a esses templos na antiguidade se tratarem, era empregado o magnetismo, também já falamos disso, no vídeo que fala sobre magnetismo e espiritismo, e lá elas também eram induzidas ao sono magnético, simplesmente ao sono magnético, e durante esse sono magnético muitas vezes elas sonhavam, sonhavam, e a gente já sabe, que durante o sonho é um estado de emancipação da alma, sonhavam com os tratamentos que deveriam fazer para curar-se das suas enfermidades. Os magnetizadores, após Puigsegur, já seguindo os ensinamentos dele, também começam a colocar os seus atendidos, muitas vezes, em sono magnético e promovendo o sonambulismo, como forma deles próprios dizerem onde estavam as suas doenças, onde estavam as causas dos seus problemas. Lembrando que a tecnologia que hoje nós dispomos é a aquisição do século XX para o XXI, então antes disso não tínhamos toda essa aparelhagem, e os sonâmbulos funcionavam muito, dizendo aos magnetizadores médicos aonde estavam as doenças das pessoas. Então, se não havia um sonâmbulo trabalhando com um médico, muitas vezes o magnetizador colocava o próprio doente nesse estado de sonambulismo para que ele próprio pudesse, emancipado do seu corpo, o espírito ver onde estava a patologia no corpo e então dizer do que se tratava e como poderia ser melhor curada, considerando os conhecimentos da época. Então,
eram os usos do magnetismo e os usos do sonambulismo na ocasião. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Então esse era o termo conhecido, vocês viram que eu referi antes já a fluido vital, mas aqui, fugindo completamente a linha de questionamentos em torno dos fenômenos de emancipação, Kardec lança essa pergunta, porque até aqui ele vinha discutindo, pensando qual seria a natureza desse fluido magnético. E os espíritos vão dizer: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então vão reafirmar o que já havia sido posto por eles mesmos lá no capítulo 4. Também no vídeo que fala sobre fluido vital nós abordamos o assunto. Então aqui Kardec volta a questionar e eles voltam a repetir que o fluido magnético nada mais é do que o fluido vital. Então uma troca, um intercâmbio entre seres vivos. Então aqui lembrando, isso é o que nós temos lá no vídeo que fala sobre a questão do fluido vital. Então temos lá Deus, as leis, Deus e as leis universais, Deus o criador de tudo, inicialmente das leis universais, depois dos elementos espírito, princípio espiritual, princípio material, o elemento espiritual, elemento material e o fluido universal que faz essa conexão e envolve tudo isso, aproximando o espírito da matéria, e donde também vai se originar de suas modificações desse fluido universal, onde decorre o nosso perispírito, vai se originar o fluido magnético ou o fluido elétrico, e dele a transformação em fluido vital no contato com os órgãos físicos, no contato com o corpo. A respiração dá a partida à produção do fluido vital no bebê, e o último suspiro encerra essa produção no corpo físico. Então, a nossa respiração tem aí um grande fator, uma grande responsabilidade pelo funcionamento. Uma boa respiração nos dá muita energia. Então, voltando, Kardec, à questão dos sonâmbulos, o que é a palavra clarividência em primeiro lugar? Clarividência é a capacidade de se ver eventos à distância, fatos ocorridos em outra cidade ou em outra época. E isso é o que chamava-se a clarividência sonambúlica, essa capacidade do sonâmbulo ver à distância fatos ocorridos em outro local, ocorrendo muitas vezes tanto no passado, no presente, quanto muitas vezes também fazendo previsões de ocorrências futuras. Então, a causa, já o dissemos, é a alma que vê. Então aqui Kardec claramente está questionando qual era a essência do processo, o que era que fazia com que o sonâmbulo tivesse esta capacidade, E os espíritos, então, esclarecem que é a alma que vê, e a alma vê em função de estar emancipada, podendo se deslocar no tempo e no espaço, com a liberdade do seu estado evolutivo permitir. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? Ou seja, como eu referi antes, eles podiam, por exemplo, diagnosticar um tumor no interior dos órgãos, de uma outra pessoa. Como é que era possível ver o interior do corpo de alguém? Ou então um outro teste que era muito frequente, pedir que eles vissem que carta havia dentro de um cofre, o que estava escrito naquela carta, ou se fosse o naipe, uma carta de baralho, qual era o naipe da carta que lá estava. Enfim, faziam muitos testes encobrindo objetos, colocando-os fora do alcance do sonâmbulo, em outras peças, da casa ou do local onde eles estavam fazendo esses experimentos.
Então, como ele poderia ver, né, através de corpos opacos? E a resposta dos espíritos: não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que pela fronte, pelo punho e etc., porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Então aqui quando ele diz, né, frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, isso era a chamada teoria da transmigração dos sentidos, né, porque os próprios sonâmbulos, não sabendo o que acontece com eles, e percebendo que eles podiam enxergar por qualquer parte do corpo, que é a visão do espírito, eles diziam que estavam vendo, né, daquela forma. E daí se criar a teoria, então, da transmigração dos sentidos. E os espíritos rebaterem, dizendo que não era isso que acontecia, que o que acontecia é que estavam da posse das percepções do espírito, liberto da matéria. E que para esses, né, não há barreiras materiais. Achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Então, quando ele diz aqui também, ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, então, o que ele está dizendo? Quando uma pessoa é posta em sonambulismo magnético, o magnetizador é a única pessoa com quem ela conversa. Então, por exemplo, e esse magnetizador, ao conversar, ele dirige o sonâmbulo e as suas percepções. Então, obviamente, ele responde de acordo com a vontade, com o conhecimento do seu magnetizador e aquilo que ele julga precisar. O magnetizador julgava que o sonâmbulo precisava ver por alguma forma física. Então, eles diziam que viam pelo punho, pela fronte, eles referendavam esse pensamento. Mas os espíritos dizem que se, porém, o deixasses livre, sem ser direcionado, sem ser uma conversa dirigida, o sonâmbulo por si só perceberia que ele estava vendo pelo ser espiritual, Ele perceberia que ele estava distanciado do seu corpo. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. A gente já referiu várias vezes aqui que existem limites, dados pela nossa própria condição evolutiva, que é reflexo da nossa inteligência. A nossa inteligência ela é compatível com o nível de evolução que temos. Então, esbarramos nas nossas próprias imperfeições, nas nossas próprias limitações. Portanto, não basta simplesmente que se coloque alguém num estado de sonambulismo magnético para que ele possa saber tudo, ver tudo, ou tudo que ele disser vai ser a expressão pura do conhecimento. Não, ele sempre estará circunscrito ao seu próprio conhecimento, ao seu próprio nível de evolução. O sonâmbulo trabalha com seus próprios potenciais. Por isso que a gente diz que é um fenômeno anímico, fenômeno da alma, da ânima. Então, não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Então, quando retornam,
Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, aqui também os espíritos já dão uma chamada de atenção, né? Porque a essa época a questão dos sonâmbulos e do próprio magnetismo, que foi o século XIX, foi um grande apogeu do magnetismo, né? Então haviam muitos saraus, a gente também já referiu isso aqui nas nossas videoaulas, haviam muitos saraus em festas mesmos, né? Era frequente haver sessões de sonambulismo, nem sempre só, né, a grande maioria das vezes em hospitais, quando magnetizadores sérios, né, mas haviam outros que faziam essas sessões para diversão, né, e haviam também muitos charlatães, né, que simulavam, né, a ocorrência do fenômeno, simulavam serem magnetizadores, tinham pessoas que simulavam serem sonâmbulas, daí também os sonâmbulos, os magnetizadores realmente sérios, né, terem tanto cuidado para constatar um estado de sonambulismo magnético, né, tanto que faziam as experiências que eu referi antes. Então os espíritos aqui, né, já alertam para esse abuso que era praticado e que a gente hoje pode conhecer, né, tanto pela literatura, porque muitos autores da época, né, nas suas obras referem a ocorrência desses fatos, mesmo na literatura dos romances, né, é frequente, também em séries, né, que a gente pode hoje acompanhar, né, nas plataformas aí específicas, a gente encontra muitas séries que referem, né, mostram esses eventos e essas práticas, principalmente porque são baseadas em livros, né, em livros do Charles Dickens, do Dostoiévski, do Victor Hugo, Balzac, enfim, né, muitos desses autores clássicos ditos, né, dos romances, do romantismo clássico, eles referem, né, às sociedades da época e não poderiam deixar de falar desses fatos, né, que ocorriam também, né, dessa moda vulgar aí. Então aqui a chamada dos espíritos de que esta faculdade ela tem um fim útil e sério, né, e que ela não deve ser usada por curiosidade ou, né, para fazer essas sessões de adivinhação e etc., que à época também acontecia. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como podem falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Então, lembrando que quando eu falei da experiência do Puig-Seguro, uma das primeiras constatações que ele teve com o sonâmbulo Victor foi exatamente, né, essa ampliação de conhecimentos e de capacidade intelectual. E aí a resposta dos espíritos, né? Então vejam que desde Puig-Seguro até a época de Kardec, os magnetizadores ainda batiam cabeça sem ter uma explicação para a ocorrência desse fato. Eles sabiam, como eu disse, sabiam produzir o fenômeno, colocar alguém nesse estado, retirar alguém desse estado, dirigir a pessoa, mas não sabiam explicar o processo em si de como se dava isso, né? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque por demasiado imperfeito seu invólucro corporal não lhes consente rememorá-lo, né? Ou seja, são memórias que nós temos gravadas no nosso perispírito, no nosso espírito, né? Que é afinal um sonâmbulo, um espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertado dessa letargia quando cai em estado sonambúlico, né? Então, no momento que ele cai em estado sonambúlico, ele recobra as capacidades de espírito. Dentre essas capacidades,
um conhecimento muito mais amplo, né? E talvez até mesmo muitas vezes uma capacidade intelectual maior do que a que ele apresenta naquele momento da sua encarnação. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Então aqui também vou chamar a atenção para o vídeo, para a série de vídeos que nós fizemos a respeito do processo reencarnatório, né, do retorno do espírito à vida material, em que dentre, né, os fenômenos que ocorrem durante o processo de gestação está exatamente esse apagar os conhecimentos do passado, né, para a criação de um novo ego para essa existência, né, e lançar aqueles conhecimentos que a gente poderia dizer hoje para o nosso inconsciente ou, né, semi-inconsciente. Então, entrando no estado a que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Então, uma outra característica do sonambulismo magnético é a inconsciência, ou seja, tudo aquilo que se passa durante o transe, a pessoa no estado sonambúlico não recorda, tá? Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes: dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, neste caso, quando os sonâmbulos, porque eles podem, né, ter contato com espíritos desencarnados, eles transmitem uma informação dada, né, por outro espírito, a gente pode chamá-los de médiuns sonâmbulos, né, porque eles estão transmitindo aí o conhecimento de um terceiro. Então isso aqui era muito frequente. Em O Livro dos Médiuns, o Kardec especifica mais, né, esse exemplo, né, porque ele, né, como magnetizador, também já falamos isso aqui, ele trabalhava essencialmente com sonambulismo, né, então acompanhava muitos desses sonâmbulos desenvolvendo essas faculdades, e eram muito usadas também, como referi antes, né, para fins médicos, para fins de que dissessem o mal que era cometido à pessoa, e muitas vezes, né, diziam também o tratamento. No entanto, não era sempre. E quando não recomendavam o tratamento, questionados, né, alguns desses médiuns, principalmente um desses sonâmbulos que Kardec refere no Livro dos Médiuns, ele dizia que não respondia porque o anjo doutor não estava com ele, né? Então, claramente ele se referia a um espírito que dominava conhecimentos de medicina e que então prescrevia o tratamento. Ele, como sonâmbulo, somente tinha a faculdade de ver o mal, ver a doença, ver onde estava o problema, mas não de tratá-la, porque não tinha conhecimentos para tanto. O outro espírito desencarnado supria, né, e prescrevia o tratamento a ser feito. Mas na ausência, né, como Kardec coloca nesse comentário, não se insista. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos?
Durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo, né? Então, mesmo no sonambulismo magnético, o espírito pode se transportar porque ele está na condição de emancipado do corpo. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Isso é objeto de pesquisas até hoje, né? Estudando o que há de diferente no organismo dos médiums. Dos sonâmbulos eu desconheço, mas dos médiums há pesquisas, né, do que pode haver de diferente no organismo físico. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre que se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então serão muito mais plenas realmente quando o espírito estiver liberto da matéria, né? Porque então ele poderá acessar as lembranças, por exemplo, na sua plenitude, enquanto que no estado de sonambulismo isto é fragmentado e depois esquecido, né? Então ele ainda, mesmo que emancipado, mesmo que gozando das faculdades do espírito, enquanto ele ainda está encarnado, ele sofre limitações do corpo físico, que a gente também já falou quando falamos sobre a questão da influência do organismo no mesmo capítulo, né, que trata sobre o retorno à vida corporal. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Já até havia sido respondido, né? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fá-los supor que têm diante da vista seres terrenos, né? Então, eles julgam, eles não conseguem diferenciar se estão vendo pessoas encarnadas ou desencarnadas, né? Espíritos encarnados ou desencarnados. Confundem com os que estão presentes à sessão de magnetismo. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor e percebendo-lhe que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Então isso mais uma vez nos mostra, né, o quanto a vida espiritual é natural, né? O quanto é natural a convivência com os espíritos, o quanto essa nossa vida aqui é um reflexo da vida espiritual, né? Então não existe uma descontinuidade nem nada de extraordinário ou maravilhoso no plano espiritual. É apenas uma outra dimensão que segue, né, muito semelhante a essa em que nós estamos nesse momento enquanto espíritos encarnados. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Então vejam que interessante. O espírito, o sonâmbulo, refere às sensações que o espírito, né, que a alma sente, e é insensível àquelas que estão circundando o corpo físico. Então é o corpo físico insensível e a sensibilidade toda no ser espiritual, né, mostrando que de fato o que nós somos em essência somos espíritos, né? Então transporta-se com a alma toda a sensibilidade.
A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra, né? E por este laço, então, também o espírito transmite ao corpo a percepção do que ele está tendo num outro lugar. Então, por exemplo, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, está fazendo muito calor, né? Passa de 30 graus tranquilamente aqui em Pelotas. No entanto, se, né, ocorresse uma sessão de sonambulismo, e a minha alma se transportasse, por exemplo, para um local do nosso planeta onde no momento seja inverno, esteja frio, Polo Norte, por exemplo, né, onde sempre é frio, de lá eu sentiria frio e passaria essa sensação de frio ao meu corpo, que no momento está num ambiente que faz mais de 30 graus. É isso que está colocado aqui. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Quer dizer, é responsável? Vai haver consequências? Isso entra no uso do seu livre-arbítrio? Muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, o uso que nós fazemos das faculdades da alma, ele poderá, nos auxiliar no nosso progresso, assim como, se for mal utilizado, poderá nos acarretar consequências e complicações futuras. Somos responsáveis por tudo o que nós fazemos, seja enquanto encarnados, seja desencarnados, seja enquanto em estado de vigília, seja durante o sono provocado ou natural. Enquanto a alma vive, enquanto a alma liberta, se manifesta e atua, também somos responsáveis. Então, recapitulando um pouquinho do que nós falamos aqui, o que é o estado sonambúlico? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, e estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades. Os órgãos físicos não registram sensações ou percepções. Os conhecimentos e informações dadas pelo sonâmbulo provêm de sua mente, gozando de ampliação de conhecimentos por acessar memória espiritual. Podem ter contato com espíritos desencarnados e atuarem como médiuns quando transmitirem suas ideias, conhecimentos que pertencem a outrem. Então, essas são as principais ideias que eu gostaria que vocês ficassem, para que possam, espero, lerem mais a respeito de sonambulismo, e nos livros que recomendei, encontrarem e entenderem do que é que estes livros estão falando. Então, ficamos por aqui, e aqui estão as nossas referências no Livro dos Espíritos, sobre as quais nós trabalhamos nesse vídeo, e no nosso próximo encontro falaremos sobre o êxtase, um outro fenômeno que vai entrar nessa linha dos fenômenos da emancipação da alma e do sonambulismo. Então, aguardo vocês para nós seguirmos essa conversa e até breve.